Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Eu estou aqui hoje com Geralda de Mello, que é uma cristã transformada, saiu das dívidas. E se você conhece alguém que está nessa situação, porque você está aqui porque esse assunto lhe interessa. Se você conhece alguém, já deu um compartilhe com essa pessoa, dê um like aqui. Vamos movimentar esse vídeo para ajudar outras pessoas também, tá bom? Geralda, eu queria que você falasse um pouco quem é você hoje. Oi, tudo bem? Hoje eu sou consultora financeira. Eu ajudo as pessoas a mudar de carreira para uma carreira de consultoria financeira e de educação financeira, que é a mesma coisa que eu faço. Eu também sou Realtor, tirei minha licença em 2014 e tenho trabalhado de lá para cá com as duas coisas, porque as duas caminham muito junto, né? O financeiro e real estate. Geralda, me conta um pouco, em resumo, como é que você começou a ter problemas financeiros quando você chegou aqui nos Estados Unidos? Diga um pouquinho quanto tempo você já tem aqui e quando você começou a ter problemas financeiros, de endividamento aqui. Isso foi. Eu já estou aqui há 21 anos com a minha família. Vim com 3 filhos e um cachorro do Brasil para cá. E a gente chegou aqui, meu marido tinha H1B, eu tinha H4, e estava tudo bem até que nós decidimos, 8 anos depois, foi quando nossa carta chegou, que a gente pode ir no Brasil e voltar. E aí nós fomos, né? Porque o nosso advogado cobrou 2.700 para fazer essa cartinha para nós e falou que estava tudo bem, que a gente podia ir. Fomos para o Brasil, ficamos lá e voltamos. Eu voltei na frente com meu filho e meu marido veio uma semana depois. E aí, quando a gente chegou aqui, depois de um mês, chega para nós uma cartinha da imigração falando que nós estávamos sendo deportados, porque nós entramos ilegalmente no país. E nosso green card tinha sido negado, que estava para 3 meses para sair, mais ou menos, pelas nossas contas e do advogado. E aí, sabe quando o mundo desaba na cabeça da gente? Desaparece tudo assim, nossos sonhos vão por água abaixo e a gente não sabe o que fazer. E a gente é um susto muito grande quando você está esperando um documento desses e de repente você vê que você perdeu tudo, todo aquele dinheiro que gastou, porque a gente veio com dinheiro do Brasil, mas não deu, nós acabamos tendo que vender nossa casa lá do Brasil para pagar a imigração aqui, porque a gente nem contava que tinha depósito para luz, depósito para casa. A gente fez um cálculo, chegou aqui e era mais. Mas estava tudo bem, a gente veio com um bom dinheiro que dava para a gente sobreviver bastante tempo com as crianças, sem precisar preocupar. E aí, quando aconteceu isso, a gente, sabe, a gente não sabia o que fazer, estava num desespero total. E aí, o que que a gente teve que fazer? Nós fomos conversar com o sem vergonha do advogado, que falou assim que ia cobrar 25.000 para resolver o problema, sabe? E meu marido quase que dá um murro na cara dele. Você não deu porque eu segurei ele, porque eu sabia que ali ele ia sair preso se batesse no cara. E a gente saiu de lá meio que desolado, porque a gente viu que ele era um golpista, porque ele tinha chamado a gente lá uns 3 meses atrás, e tinha, aliás, não 3 meses, 3 semanas atrás, e pediu para a gente assinar um documento para ele, falando que se alguma coisa desse errado, que ele não tinha culpa. E eu falei, tem alguma coisa para dar errado? Ele, claro, absolutamente nada, está tudo certo com o seu processo. A gente assinou na confiança, né? E ele sabia que alguma coisa ia dar errado, porque ele falou que a gente podia ir, a gente não podia ter ido, né? Por algum motivo, não sei, a gente não podia ter ido lá. E aí o que aconteceu foi que a gente teve que achar outro advogado, a gente não sabia o que ia fazer, fizemos mil planos, ir para o Canadá, ficar lá esperando para poder voltar. A gente você não tinha um plano, a gente estava completamente perdido. E uma amiga minha veio na minha casa e falou para mim assim: olha, tem uma advogada que ela é muito boa e ela está mudando de Nova York para cá, e ela não tem nenhum office ainda, mas você precisa confiar em alguém, confia nela e vê o que ela pode fazer para te ajudar. E nós fomos conversar com ela e meu marido gostou muito dela. E a gente começou um processo com ela. Só que ela cobrou mais uma outra pequena fortuna para fazer aquilo, para consertar o que estava atrapalhado, né? Aquilo que aquele advogado fez. E o que aconteceu foi que nós tivemos que vender a nossa casa, porque se a gente continuasse pagando a casa, porque nessa época era 2007 para 2008, estava começando a bolha imobiliária, e a gente não estava com problema financeiro absolutamente nenhum, nosso crédito estava 800, a gente pagava a casa sem problema, meu marido tinha um bom trabalho, eu trabalhava também, então a gente não tinha nenhum problema.
E a gente tinha casado 2 filhas naquele ano de 2007, e mesmo assim estava tudo bem. Mas aí acontece isso, e a gente viu que se a gente continuasse pagando os nossos cartões, que a gente nunca tinha usado cartão, usamos para o casamento das meninas, que foram 2 casamentos, um em outubro e outro em novembro. A gente fez uma festa, né? E fizemos tudo que tinha que fazer sem problema nenhum, porque a gente sabia que ia botar algumas coisas no cartão, mas a gente ia conseguir cobrir, porque a gente estava trabalhando, a vida estava normal, né? Não sabia que vinha uma tragédia pela frente. E aí a gente tinha cartão de crédito para pagar, a gente tinha agora esse advogado para pagar, e o pior, ainda tinha as FIIs de imigração, que só uma FII era US$ 10.000. Então, foi muita coisa assim, e a gente meio que desesperou, né? Mas aí, o que que eu decidi com meu marido? A gente ia ter que parar de pagar tudo. Parar de pagar cartão, parar de pagar casa, parar de pagar tudo. Tava todo mundo perdendo casa mesmo, né? Um a mais, outro a menos, né? Não ia ser meu problema. E a gente decidiu vender a casa, para a gente poder conseguir o dinheiro que a gente precisava para cobrir essas despesas. E foi isso que a gente fez. Nós vendemos a nossa casa, que já estávamos pagando por muitos anos, vendemos a casa, era 7 anos, e foi lá que a gente chegou aqui, a gente comprou a casa. Então, a gente vendeu a casa e paramos de pagar os cartões. Daí, a gente começa tipo uma depressão mesmo, porque uma pessoa que nunca teve uma dívida, de repente, ficar devendo cartão para nós, né? Mas como Deus sabe todas as coisas, de repente até um orgulho que precisava ser quebrado, né? Porque quando você nunca deve nada, seu crédito é maravilhoso, tem orgulho demais de você, que você faz tudo certo. E aí a gente precisa mesmo de ser trabalhado no coração por Deus e quebrar esse orgulho de que faz tudo certo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Por isso que a gente hoje tem tanta compaixão quando vê uma pessoa que tem uma razão que está no endividamento, né? Porque todo mundo tem Uhum. uma razão que está no endividamento. Às vezes E, pode ser até inocência, né, da é. pessoa. E sua dívida estava alta, então, nos cartões. Você só devia os cartões, é isso? Eu devia os E cartões não e, tinha mais e, casa. e não tinha mais casa. Tá. Então, E não tinha aí como a gente pagar os cartões, né? Com o que não, vocês não, ganhavam. ter Tá. como pagar tinha, mas ou pagava cartão ou pagava advogada. E não tinha sentido nenhum a gente continuar pagando casa e cartão e tudo com uma carta de deportação na mão. E aí, essa advogada, graças a Deus, é uma mulher usada por Deus, ela abençoou a gente demais, ela me fez um plano de pagamento. Eu fiz para ela assim, eu falei para ela, eu tenho 3 planos, plano A, B e C. E você inclui nos planos. Então, me fala qual que você quer escolher para eu tomar uma decisão de como que a gente vai fazer, nós vamos levar a nossa vida. Aí mostrei o papel para ela com os planos, aí ela falou para mim, entregou e falou assim, escolhe você, como que você quer fazer? Aí eu escolhi, eu quero um C, que é o mais fácil para eu te pagar e mais fácil para eu resolver tudo. Aí ela decidiu que ia parcelar para a gente da maneira que a gente podia, e nós paramos de pagar os cartões, e com esse dinheiro a gente conseguia pagar ela, né? E Tá. a gente, quando pensa que está tudo ruim, tem pior coisas estão para acontecer. O que aconteceu de pior depois disso, assim, que foi tão ruim quanto, a empresa que meu marido trabalhava foi vendida para uma empresa para outro estado, nem lembro, acho que era Illinois, outro estado. E eles falaram que ele tinha que ir para lá, se ele quisesse o trabalho dele, se ele quisesse continuar. Só que a gente tinha um advogado aqui, um processo aqui, 2 filhas casadas aqui, e não estava nem um pouquinho de vontade de mudar para outro estado. Aí ele não quis ir. Aí agora a gente tinha um problema muito grande, um marido desempregado. Aí isso veio a crise imobiliária, né? As pessoas perdendo tudo, o pessoal perdendo trabalho. Você já era realtor? Não, ainda não. Eu tirei a licença em 2014. Tudo estava acontecendo em 2008 para 2009. Você trabalhava? Trabalhava, era representante de uma empresa de joia do Brasil, porque no Brasil eu tinha uma fábrica de joia com meu marido e a gente também representava outras fábricas. Ah, E tá. aí aqui eu estava fazendo isso, mas aí quando veio essa crise, o que que aconteceu? As pessoas, eu não podia ficar vendendo joia, porque as pessoas não iam comprar coisa supérflua e Comprar. não iam pagar, né? Aí devolvi a representação e agora a gente tinha 2 pessoas desempregadas, uma dívida grande, um problema de imigração. E aí, como é que você conheceu o Your Family Bank? Não, O Your aí, Family Bank é o software que eu já falei para vocês, que ele faz isso. uma estruturação do nosso planejamento financeiro para ensinar a sair das dívidas. Então, mas Que, aí o que aconteceu? Em 2012, a advogada já resolveu tudo e a gente conseguiu nosso green card e hoje nós somos cidadãos, eu e meu marido. Então, mas aí o que aconteceu? Nós ficamos com esse,
essas dívidas, né? Veio rolando essas dívidas aí, a gente começou a pagar o mínimo de tudo e começamos, meu marido conseguiu um outro trabalho, eu comecei a trabalhar de novo também. E aí a gente tinha uma dívida grande, saímos de um problemão, conseguimos resolver o problema do documento, pegamos o green card, mas tinha agora uma super dívida que a gente nunca teve na vida e a gente tinha que administrar essa situação. E a gente começou a pagar mínimo de tudo, e um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e aí teve um desses cartões, desses que eu tinha parado de pagar, ele me ligava sem parar, sem parar. E no meio disso tudo, a minha sogra morreu. E um dia a minha amiga falou assim: olha, se esse pessoal te ligar, fala que você não vai pagar. E se você tiver que pagar, vai pagar com juros zero. Se eles não aceitarem, eles que esperem, como está esperando até agora. Aí eu falei isso, e eles aceitaram. Eu nem sabia que eu tinha o direito de fazer isso, né? Então, aprendi uma coisa séria na prática, que em certas situações você pode fazer isso com o cartão, e eu comecei a pagar juros zero, e continuei pagando os outros com mínimo, mais um pouquinho. Daí eu tirei a minha licença em 2014 para Wilton. Em 2017 eu decidi que eu precisava de aprender mais, porque eu pensava que o Wilton sabe muita coisa e entendi que não sabe nada, assim, financeiramente falando. O Wilton não é uma pessoa preparada para dar uma educação financeira. O que eu queria era aprender como que eu saio das dívidas, como que eu passo para viver de novo, sem dívida, para respirar. E aí eu falei, vou tirar uma licença da área financeira, porque lá eu vou aprender o que eu preciso saber, né, para entender como é que funciona as finanças na América. E deu certo. Tirei essa licença, comecei a aprender. No primeiro ano, patinei bastante, porque eu era assim, quando você entra num negócio, você não é inocente, né? Você não sabe das coisas. E eu vi que tinha produtos melhores do que aqueles que eu conheci de primeiro, né? Porque eu estava com o meu olhar atento, eu estava assim, olha, procurando igual um radar, coisas que ajudam uma pessoa a sair das dívidas. Era só isso que eu pensava. Eu quero um produto, eu quero uma educação financeira que me ensina a sair de todas essas dívidas em pouquíssimo tempo, porque deve existir alguma coisa. E meu olhar estava assim, igual um radar para achar alguma coisa. Foi quando eu dei uma palestra num lugar, eu dei uma palestra num lugar bem chique, e uma menina apareceu lá naquela palestra, e no final ela falou para mim assim: que você está fazendo é muito bom, mas existem coisas melhores. Aí eu falei, o que existe de melhor do que isso? Aí ela falou assim, olha, tem um amigo que eu conheço há 27 anos, ele trabalha tirando pessoas de dívida. Aí eu, o quê? Olha o radar. Como assim? Ela falou assim, aí ela falou, ele faz planejamento e tira a pessoa de dívida, ele ajuda a pessoa a acumular dinheiro, porque os planos que eu trabalhava nessa época não dá direito da pessoa tirar dinheiro. Ela pode acumular dinheiro, mas o dinheiro fica lá, preso por 7 anos ou 10 anos, vai estar preso. Ela não pode tocar naquele dinheiro. E se ela preparar, ela provavelmente vai perder tudo que está lá. Que são planos bons para quem tem um equilíbrio na vida financeira já, são muito bons, mas para uma pessoa que precisa sair do endividamento, não é bom, de jeito nenhum, zero. Aí, o que aconteceu? Fui procurar essa pessoa e conversei com ele por 2 meses, eu liguei para esse homem quase todo dia. E ele é um agente financeiro, que é um educador financeiro também, que ajuda as pessoas a sair de dívidas. E aí acabou que ele falou assim: nossa, chega de conversa, onde que você está? Eu falei, estou aqui em Forte Mais. Aí ele falou assim: eu vou da minha casa aí a 2 horas, eu vou dirigir para aí, hoje a gente resolve esse negócio de uma vez por todas. Aí veio me conhecer, me explicou mais pessoalmente. Eu falei com ele assim: olha, eu já estou pedindo demissão de onde que eu estou e vou trabalhar com você. Aí ele falou para mim: eu não recruto ninguém, eu trabalho sozinho. Aí eu falei assim: era, porque agora você acabou de me recrutar. Eu estou me recrutando, não é você que está me recrutando. Eu me Mas nesse dia ele apresentou a você o Your Family Bank? Ele me falou que ele faz o trabalho, né, de tirar a pessoa da dívida, mas eu estava tão ansiosa, que quando você está muito ansiosa para uma solução de um problema, eu não estava conseguindo nem raciocinar para entender direito. Só que eu entendi que era o que eu queria. É isso que eu entendi, era só isso que eu precisava saber. E aí eu falei com ele assim, olha, primeiro cliente meu mesmo vai ser eu. Eu quero ver se esse negócio funciona. Aí eu me recrutei. Ele não me recrutou, ele não queria me recrutar. Ele falou, vou ter problema com meus E por que colegas. você decidiu acreditar nele, nesse produto e nele, no que ele estava Primeiro, falando? porque é uma empresa que tem mais de 100 anos que faz isso. Esse Hum. menino estava numa empresa com 3 mil americanos, só ele de brasileiro, sabe? Eu comecei a ver a credibilidade nesse produto, nesse negócio, sabe? Não vi que tem muita.
bagunça no meio, não vi que tem, sabe? Eu senti uma paz, eu senti uma paz. Segurança. E eu comecei a investigar, liguei para a companhia e comecei a fazer investigações para ver se essa empresa é idônea, se a empresa existe, tudo que você puder imaginar de investigação. Você sabe como é que Realtor é, né? Realtor é um detetive, é detetive. Quando que tem que achar um herdeiro que está no outro estado, a gente consegue encontrar. Então, a gente tem as técnicas de investigação que eu usei todas e entendi que aquela empresa era uma empresa muito sólida, uma empresa boa. Esse homem que veio, que me apresentou esse produto, de uma pessoa de um caráter também, né? Que não é uma pessoa assim, que está no oba-oba de nada, tanto que o homem trabalhava sozinho por muitos e muitos anos, nunca teve visão de ter uma equipe de vendas, de recrutamento, de nada. Né? Então, eu falei com ele assim, olha, eu quero fazer isso, porque o meu primeiro cliente tem que ser eu. E aí eu fiz para mim, fiz a minha transferência para a companhia dele, que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, transferi para lá e comprei o produto. Eu mesmo comprei o meu planejamento. Eu fiz o meu planejamento, não comprei, né? Eu fiz o meu Isso. planejamento. Você sentiu dificuldade em seguir esse planejamento, Geralda? Na verdade, não, porque eu não estava mandando um tanto extra para todos os cartões com a esperança de quitar os cartões. Aquele tanto que eu mandava, eu parei de mandar para os cartões. E aí eu deixei pagando só o mínimo. E eu pegava aquela diferença e colocava dentro do meu planejamento. E em 8 meses, eu paguei o primeiro cartão, que estava lá patinando não sei quantos anos ali. Aí paguei aquele primeiro cartão. Aí eu fiquei numa alegria que, nossa, que não tinha ninguém que explicava aquela alegria de conseguir fazer isso. E aí eu entendi também uma coisa, falei, e se eu fizer uma renda extra para acelerar o processo? Então eu continuei no processo com disciplina, porque eu vi que funcionava, e comecei, toda a comissão que eu ganhava, metade ia para lá, e comecei a ter disciplina, porque quando você vê um planejamento, a sua mente traz uma clareza para sua mente. Porque se você não tem planejamento, o que acontece? Dinheiro sem nome some. Ou seja, eu tinha um nome para tudo que eu ganhasse extra, era para ir para aquele planejamento, para eu botar lá dentro, para quitar mais depressa. Então, tudo que eu ganhava extra ia para dentro desse planejamento, e assim o meu planejamento ficou que quem calcula isso tudo é um software que calcula Hum. tudo, te dá as datas de quando você vai sair do endividamento. E só de fazer isso, gente, olha, é uma paz você saber que você tem uma data. Você não está mais vivo e solto à deriva. Você tem uma data que você vai ser livre das algemas. Vai ter uma data. Eram 6 anos e 8 meses. Era a Faz uma minha. comparação para mim. Que Hum? sentimentos você tinha quando você estava no endividamento e que sentimentos você experimentou depois que você quitou pelo menos o primeiro cartão? Na verdade, quando eu estava lá, era assim: acordo, ai meu Deus, eu vou dívida. Vou dormir, ai meu Deus, eu vou dívida. Vou tomar banho, como é que eu faço para pagar esse negócio? Que dia que eu saio de. Era assim: a pessoa que está com dívida, uma pessoa que é honesta, que não quer estar endividada, ela o tempo todo, sabe? Não tem nem sentimento, não. É um troço assim, o tempo todo em você. Do cristão se cobra também isso, né? Mais Claro. ainda. E a preocupação de assim, o que eu vou fazer o tempo todo? Eu sei que eu estou fazendo alguma coisa, estou pagando o mínimo, estou mandando um pouquinho mais, mas eu estou vendo que não está resolvendo, eu não estou saindo do endividamento, sabe? E no meu coração eu queria que aquilo fosse rápido, eu não queria que demorasse, sabe? Mas eu não sabia que se eu tivesse um planejamento, ia ser rápido, mesmo que eu não tivesse uma renda super grande, super extra. Aí, quando eu comecei a fazer o meu planejamento, deu 6 anos e 8 meses, e eu consegui resolver tudo isso em 1 ano e 8 meses. Sair das dívidas todas. E a Gente, sensação? ai, sensação de alívio, de alegria, que você não... O dia que foi a última, eu não estava acreditando. Mas sabe por quê? Chama a palavra que vai definir tudo isso, e a palavra que vai tirar as pessoas do endividamento, a palavra que você tem que ter na sua mente quando você começa um planejamento financeiro, você tem que pensar nessa palavra dia e noite, como você estava pensando, estou devendo, o que, que eu faço? Como você pensava disso, você tem que pensar nessa palavra o tempo todo. E a palavra é disciplina. Eu sou disciplinada e eu fui disciplinada porque eu tinha um plano e eu vi que aquele plano funcionava e eu não, olha, aquele tempo, aquele 1 ano e 8 meses, não comprei uma sandália, não comprei nada. Tudo que eu tinha, tinha que dar, sabe? Não tive necessidade de fazer nada, eu só
A minha necessidade era despesa fixa e sair do endividamento. E por 1 ano e 8 meses trabalhei com muita disciplina e eu consegui, porque a pessoa que não tem disciplina, ela não quer sair do endividamento, ela quer continuar do jeito que ela está. Então você precisa, se você não tem, você precisa de um educador financeiro na sua vida. Você precisa de alguém que te oriente, um mentor, precisa de alguém para você conversar. E o que é que hoje você acha que é possível você fazer que você não conseguia enxergar, mas que você queria fazer e não tinha como? E que Olha, hoje você sabe que se você quiser, você consegue. eu tinha duas coisas que eu queria muito fazer, sabe? Eu queria dar continuidade na minha vida profissional, porque era meu sonho trabalhar com a área financeira, mas a vergonha de estar devendo, como é que eu vou trabalhar com a área financeira devendo? Mas eu comecei na área financeira devendo mesmo, porque foi começar devendo mesmo e sair das dívidas, fazendo com que o que eu faço hoje ajuda as pessoas a sair de dívidas e ajuda as pessoas a se planejarem e ajuda as pessoas a fazer uma transição de carreira que era meu sonho, era fazer isso, ajudar as pessoas a sair fora de dívida e fazer transição de carreira. E hoje eu trabalho com isso, transição de carreira. Eu pego, ajudo as pessoas que estão com problema de que tá limpando casa, por exemplo. A menina é cidadã americana, está lá limpando casa e quer e sonha em ter uma profissão. Aí eu ajudo aquela pessoa a fazer uma transição de carreira, porque foi o que eu fiz. Fiz uma transição de carreira, né? E Geraldo, aí, que ótimo. Desculpa interromper. Tem gente que fala para mim assim, mas como é que eu vou sair das dívidas se eu não tenho dinheiro para sair das dívidas? Eu queria que O você dinheiro, você explicasse viu? Eu isso. expliquei. O dinheiro eu não tinha também para sair das dívidas. Só que eu não mandava extra para os cartões, parei de mandar extra, fiquei mandando só os mínimos. O mínimo de um cartão era 24%. Mas como Hum. eu paguei aquele cartão em 4 meses, divide 12 por 4, foi só aquele juro de 4 meses que eu paguei. E aí, naquele ano, eu saí daquele cartão. E aquilo me deu a esperança de que eu ia conseguir fazer com todos. E eu fiz com todos, com os grandes, com os pequenos. E saímos de todas as dívidas, mas assim, dentro de um planejamento, com a orientação, sabe? A pessoa que fez para mim, esse educador financeiro, ele me orientou, me ajudou, me deu um documento onde estava todas as datas ali, onde que dia que eu ia sair de cada cartão. E eu vi aquele ali tinha um cartão que era 2 anos e 8 meses. Eu olhava para ele e falava, seu filho da mãe, você vai sair daí antes. Você vai ver, você já está me perturbando muito. Você vai sair daí antes, eu vou tirar você daí. E assim foi, 1 ano e 8 meses, saí, e aquela sensação de estar livre sabe, é como se as algemas mesmo caíssem e você está livre, você não é mais escravo, porque a Bíblia fala que você é escravo de quem você deve. Eu era O que escrava do você American deve. Express, eu era escrava do Discovery, eu era escrava do Bank of America, eu era escrava deles. E quando eu entendi isso, essa palavra, que eu era escrava, e você já foi livre, Jesus já te libertou. Então, eu não quero ser escrava de nada, não quero ser escrava de cartão, não quero ser escravo de dinheiro emprestado de ninguém, não quero ser escravo de nada, eu quero ser livre. Ótimo. Geraldo, seu marido acreditou como você também? Que é Se muito ele não importante. acreditasse, não tinha jeito de fazer nada, porque a gente é casal, né? É, E ele exato. sempre apoiou 100%. Ele não tem muito tempo para pensar, porque ele é artista, ele é ourives, ele cria joias, né? A pessoa, quando ela é artista, ela não tem muito tempo para ficar planejando coisas e nada. A cabeça dele é de criação, é de Mas desenhar, aceitou, porque é importante o mas casal estar junto nessa ele decisão, né? muito importante, mas Importante. ele 100% ele apoiou. Ele falou: você A está família tem que acreditando se que esse envolver. negócio vai dar certo? Investigou, fiz tudo, todo o trabalho certinho de investigação, tem certeza que esse menino é uma pessoa honesta. Já olhei a companhia, já olhei tudo. Então, eu sei que é uma coisa boa. Então, ele me apoiou 100%. Eu tive o apoio dele, ele teve o meu apoio, né? Porque se eu falasse que eu ia fazer isso e ele ficasse gastando, Aí não sabe? adianta. Também outra coisa que a gente fez que foi muito bom, eu coloquei não quebrei nenhum cartão, mas coloquei todos dentro da gaveta e fiquei com o cartão de débito só. Aquele cartão de débito é o que eu tenho. Os cartões de crédito, porque estava com esse endividamento todo, mas ainda usava os cartões de crédito. Pagava um pouco, deve um tanto, sabe? É o que todo mundo faz. Mas eu peguei todos os cartões, guardei na gaveta, nunca mais olhei para a cara deles. E aí eu usei só cartão de débito. Tem, faz, não tem, não faz. Sabe? E foi assim que eu consegui, porque se eu conseguir continuasse usando os cartões, eu nunca ia sair desse endividamento, nunca. E aí você começa a ter disciplina, clareza, né, da vida financeira,
E com essa experiência ruim, né? A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Uhum. por causa dessa experiência toda ruim, a compaixão pelas pessoas endividadas é muito grande, o desejo de ajudar as pessoas é muito grande. Eu mudei, eu fiz uma transição de carreira, né, porque eu trabalhei com muitos anos na área de joia com meu marido, e aí foi uma coisa também que me abriu o olho, né, que a gente está tirando todos os ovos de uma cesta só. Eu falei com ele, olha, continua nisso, porque eu quero uma nova carreira, porque se uma coisa der errado, tem que ter outra coisa, outra fonte de Isso. renda, né? Eu defendo muito que a gente tem que ter cada pessoa, três fontes de rendas diferentes. E aí eu falei com ele, você continua isso que eu vou tirar minha licença para vender casa. E no primeiro ano que eu tirei a licença, já comecei a vender casa. E Que aí, bom. mas eu não estava feliz. Não estava feliz por causa da educação financeira que o Realtor não consegue dar para o cliente dele. Foi Não. aí que eu fiz essa licença, a outra, e essa licença eu consigo ajudar mais as pessoas a fazer transição de carreira, sair de onde está e vir trabalhar com a gente, ou trabalhar com quem eles quiserem. Mas isso é uma bênção a pessoa poder vir para o mundo financeiro, entender e ajudar outras pessoas da nossa É. comunidade. Geralda, aqui, que dica ou que conselho você dá hoje para as pessoas? Porque essa live, essa gravação eu vou colocar nas plataformas exatamente para que as pessoas endividadas tenham coragem de, como você, conhecer o produto, tentar se livrar das dívidas para começar a viver. Então, que dica você dá, que depoimento você dá para encorajar elas a sair dessas dívidas, a procurar uma ajuda financeira? Olha, você que está ouvindo a gente pode achar que é muito bom para ser verdade, mas é verdade. Não interessa o tanto que se você tem de dívida, você vai sair das dívidas se você se planejar. A dica que eu dou é que são duas coisas que você pode fazer. Pode fazer o que eu fiz, fazer a sua licença, trabalhar com finanças e você mesmo ser seu próprio cliente. Isso foi o que eu fiz. Eu mesma fui minha própria cliente, que eu já estava ali naquele já tinha essa licença, mas não conhecia o produto certo, que é o Your Family Bank. Então, a dica que eu te dou é essa. Ou se você está infeliz com a sua profissão, faz a licença. A Tereza sabe como te orientar. A Tereza é uma educadora financeira, ela sabe como mentorear uma pessoa para sair de uma profissão e ir para outra na área financeira. Agora, se você não quer fazer isso, procura uma pessoa que faz esse planejamento financeiro, que é credenciado e licenciado pelo Your Family Bank, e procura uma pessoa dessa, porque esse produto nós somos, né, eu sou aqui na minha região, que é o Southwest Florida, eu sou a única pessoa, aliás, hoje eu não sou mais a única, eu tenho mais algumas pessoas comigo no meu time, mas eu fui a primeira pessoa aqui a trabalhar com esse produto, né? E aí na sua área também tem, a Tereza é a pessoa indicada para te falar como fazer esse planejamento financeiro, porque sem ele, eu tentei por muitos anos, eu não consegui, sabe? Com ele, eu consegui o que eu não consegui por anos, eu consegui, e mais ainda, eu consegui uma clareza tão grande da vida financeira, e de lá para cá, hoje eu já sou investidora, sabe? Saí das dívidas, me tornei investidora, tenho ajudado outras pessoas que também já tornaram investidores, se tornaram agente financeiro como eu, sabe? Tenho ajudado outras pessoas. Vê só, se eu não tivesse passado esse problema, né? Muitas vezes o problema é a solução da nossa vida. O Com problema para mim certeza. foi uma bênção que Deus deu, que na época a gente não estava enxergando que era bênção, né? Hoje eu vejo as coisas de uma maneira mais realística do ponto de vista de Deus, que Deus não vai permitir que ninguém passe mais do que pode suportar. Então, a gente passou por aquilo tudo para ter toda essa experiência, sabe? De conversar com aqueles cartões, de conversar com o banco, de sofrimento, de tudo. Tem toda essa experiência para ajudar quem está lá. E eu faço isso. Nossa equipe faz isso. Todo mundo aqui tem essa compaixão de ajudar. Então, a dica que eu dou é essa. Procura a Tereza, que está aqui me entrevistando. Ela é uma pessoa capacitada, ela é uma educadora financeira, é uma pessoa que sabe como fazer a transição de carreira, que sabe como tirar a pessoa das dívidas e pode ajudar você legitimamente, né? Tá bom. Obrigada, Geraldo, pela sua entrevista. Então, você compartilha esse vídeo, passe para os amigos. Ele está gravado, você pode assistir mais de uma vez. E acredite, você pode sair dessa, tá bom? Obrigada, Geralda. Bom dia para você. Obrigada, tchau.